Olá a todos, André aqui com vocês, né? Como é que estão as coisas? Hoje é o primeiro sábado do feriado de 21 de abril, em plena quarentena de coronavírus aqui no Brasil, e especialmente aqui em São Paulo, né? A quarentena está praticamente por ser decretada como obrigatória, né? A gente já está obrigado a sair de máscara na rua, etc. O último módulo sobre harmônicos, né, eu gostaria de falar sobre identificação das ABs, BCs, né, que são impulso-correção, e o FIBO no modo contexto, para ajudar a identificar resistências e suportes de ponto C e D, né, que a gente estava falando dos Gartleys e dos Krebs, né, que na verdade são derivados entre si, um é o oposto do outro, né? Existe, obviamente, um padrão intermediário entre o Gartley, os Gartleys e os Krebs, esse padrão de correção e expansão, que são os butterflies, que em vez de ponto D na 1618 lá em cima, fazer a expansão de XA lá para cima, ele faz a expansão de XA e interrompe na 127.20, especialmente quando o ponto B está em 786, tá? Então eu tô com um replay de mercado, eu não sou analista, tá certo? Então o analista não pode tradar ao vivo, mas pode mostrar, dar call de operações ao vivo, né? O trader não pode dar call de compra e venda, né? E nem tradar ao vivo, né? Então, já te dizendo que isso aqui é um replay, isso aqui é uma conta simulada. Eu nunca tive essa conta simulada, assinei uma plataforma esses dias. Para minha surpresa, veio com conta com simulada. E aí isso é um brinquedinho maravilhoso, né? Principalmente quando você está em quarentena, no feriado, que você não pode fazer nada. Muito bem. FIBO no modo contexto, e perna de impulso e perna de correção. A gente está falando dos padrões harmônicos, né? Os Ws corretivos, os Gartleys, são todos de retração, e os padrões expansivos, que são os comportamentos Crabbe, ou comportamentos expansivos da bolsa. E a gente acha, né, por algum motivo, que no mundo ideal a gente poderia tradear dos Gartleys para os Krebs. Então, padrões corretivos para padrões expansivos, né? E a gente então estaria falando de uma situação onde o mercado estaria fazendo algo assim, um swing harmônico de alta, certo? Um zigue-zague ascendente ou descendente. Como que a gente coloca a FIBO aqui? Quando o mercado está fazendo um zigue-zague assim, para cima, normalmente ele tem uma correção anterior aqui. Essa correção pode ser um topo inferior ao topo anterior, né? Ou pode ser o final de uma correção grande aqui. Então, quando a gente coloca FIBO no modo contexto, eu estou te dizendo, você está olhando no tempo gráfico maior e no menor ele está fazendo onda 1, onda 2, onda 3. Muito bem. Você está olhando um tempo gráfico só e naquele tempo gráfico só ele fez um fractal altista mínimo, para você chamar de tendência de alta, que é isso aqui. Ele já tinha furado o topo, deu uma parada e está corrigindo. Você colocou na última de alta ou no último zigue-zague de alta para ver as zonas de retração. Especialmente e na situação mais complexa, que são as situações de reversão, a queda já está avançada, a gente costuma usar o Fibonacci desse modo, para ver esse ponto B, o Gartley está aqui dentro, ver o suporte de ponto C, lembram disso? E o alvo de ponto D corretivo e o alvo de ponto D expansivo. Muito bem. É esse o contexto que eu estou colocando a informação que eu vou te passar aqui nesse videozinho. O FIBO no modo contexto, especialmente em processos de continuidade, como a gente viu para cima, ou reversão de baixo para cima, ele é extremamente útil. Porque ao invés de eu chegar aqui para você e falar assim, olha só, tem um zigue-zague de baixo aqui, olha só, tem uma retração 70.7 aqui, tá certo? Eu chego e faço numa fibada só, olha só, tem um repique contra a queda e o mercado impulsionou para baixo, está na retração e vai fazer no mínimo um Gartley, ó, 382, e o mercado está funcionando aí agora sozinho, né?
Eu não sei que dia que é esse, dá para ver aí se eu conseguisse abrir o painel do replay, que eu não sei onde está, porque eu ainda preciso aprender a mexer nisso aqui. Mas 15 minutos. É o dia 21 de fevereiro, né? Chegando numa retração de Gartley. XA, XA, AB, BC, CD. Veja como o mercado é grande, isso aqui é um gráfico de 15 minutos, né? É um gráfico de respeito, não é verdade? Então é o dia 21 de fevereiro, tem muitos pregões aí dentro, né? 21 de fevereiro de 2020. Hoje nós estamos em 17 de abril. Muito bem, isso é uma região que pode ser que atravesse, pode ser que não respeita, né? Mas temos aí a ponto D at 113,485 e a gente não sabe ainda se vai segurar. Por quê? O mercado furou ela e agora no fractal menor, que é 1 minuto, vamos botar 2 minutos, né? Para não ficar olhando 1 minuto. Ele está fazendo. Ele está enroscado aí. Ele está enroscado aí. Então, Fibo no modo contexto te proporciona essa visão, tá? Te proporciona essa visão, você já sabendo, né, que tem um grande zigue-zague altista aqui, um grande zigue-zague, baixista, obviamente que tudo que subir contra um zigue-zague baixista sofre do mal de em algum momento ter uma resistência da última perna de baixa ou de todo o zigue-zague de baixo, um ABCD. Esse ABCD foi interrompido aqui, sugerindo que se isso aqui virar uma estrutura expansiva, ele tem alvo ou no ponto D do ABCD, 100%, né? Ou no ponto D do ABCD, 1618, um maior. Olha como o mercado se alinha sozinho, né? Eu não sei o desdobramento, porque esses meses de fevereiro eu tive fora da bolsa. 1618 lá embaixo no expansível Crab, no Crab e no Super Crab, que é 168200. Então veja como nos momentos de virada o mercado vira uma plantação de padrões harmônicos, ABCD, XA, uma contra a outra, e não é fácil lidar com essa situação. Se eu for levar esse tipo de estudo que a gente fez, né, de botar processo de continuidade ou de reversão, XA no modo contexto, ó, XA no modo contexto, isso aqui é um repique de mercado. Ele pode estar construindo uma ABC e agora expandir para baixo. Então ele está construindo uma contração aqui, ó, um triângulo contrativo que já rompeu para baixo. Mas se eu for olhar no fractal pequeno, aqui eu corro o risco de estar fazendo uma retração de onda 2, tá? Uma retração de onda 2, sem saber se esse negócio agora vai continuar, pode ser que fique para outro dia, que ele ainda faça um repique aqui. Eu posso ter uma oportunidade de trade aí, eu posso entrar agora um pouco precocemente, né, já que ele acabou de bater a 68. Eu posso fazer uma entrada aqui, por exemplo, um scalper com um alvo aqui, que é a extensão linear da onda 1-2, ainda que eu acho que é para queda, um pouco interrompida, porque é um trade location isso aí, é uma região de botar trade. Ou eu posso acreditar, não, isso aí vai virar, vai fazer uma correção lá em cima, eu vou botar aqui na 1618. Só que tem o seguinte, os Gartley são 618 com 786, tem duas zonas aqui então de onda 2, a 618 e a 786, então eu tenho que colocar meu stop abaixo da 786. Então eu vou colocar o stop no fundo, né? Se o mercado vier agredindo muito forte, eu diminuo um pouco o stop aí, porque ele tenderia a fazer 786 aqui, caso ele venha fazer um Gartley. Se ele resolver ir direto agora, muito provavelmente sem a 786, ele vai furar o topo e puxar uma correção, fazendo um tipo de correção que se chama ABC Running. Tá? Então, enquanto a gente está conversando, eu te diria que daria para a gente colocar o Fibo na última de baixa e você vê um suporte de ponto C, de uma resistência de ponto B, um nível corretivo e o nível do comportamento Gartley. Se esse negócio resolver agora ganhar força de alta, o que me parece que não é exatamente o que está acontecendo, tá? Então eu coloquei o Fibo no modo contexto, a última de queda, uma terminal de queda. Então é uma reversão que eu estou vendo aqui no fractal pequenininho, antes de o grande dar continuidade. Ou agora
esse negócio vai me estopar e vai fazer um expansão, vai furar fundo. Se ele vai furar fundo, ele tem um alvo imediato aí para fazer day trade. Aí na 127.20 e 1618. Aonde está a resistência do ponto C aqui, se ele vier a cair aqui para baixo? Aí onde ele está tentando passar. XABC, aí onde ele está tentando passar. É aí que ele teria que passar, ele vai furar, fechar acima, e se ele vier fazer pullback, né? Fazer ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ele teria que passar um certo tanto para que essas medidas fiquem mais ou menos na região importante. Então eu vou alinhar, por exemplo, 786 com 786 e te dizer, o mercado pode vir aqui ou aqui e não me estopar nesse ponto B. Tá, então eu não vou nem esperar ele chegar em 786. Se ele passar lá em cima, eu vou proteger meu trade nesse ponto B, que provavelmente seria perdido caso o mercado esteja a fim de expandir para baixo. E se ele pegar na 786, fechar um Gartley 618 com 786 e for para cima, eu vou comprar um rompimento da linha de tendência. Só que agora entrei no trade. Mas entrei no trade porque é conta simulada, e para te mostrar que tem vários tipos de entrada e de proteger o seu trade, tradando essa visão de Gartleys expansíveis. Então eu estou dizendo aqui que se isso aqui for a correção definitiva, ele não vier para 786, ele vai expandir isso aqui? Exatamente. Então já pode encurtar aí, ó. Tá? Exatamente. Aonde que se ele girar aí dentro estaria o suporte? Exatamente o que você pensou. Ele não deveria passar a 618. Ponto C. Então deixa para ver o que vai acontecer. Pronto, você já marcou, pode tirar o Fibo. Não precisa mais deixar o seu Fibonacci aí. Tá? Então, alvo máximo, alvo premium para sair do trade e o alvo de profissional para sair do trade, que não fica abusando do mercado, né? O mercado pode ir não sei onde. Sei. Bom, então é isso aí. Daqui a pouco a gente volta, né? Eu fui gravar, isso aí tá rodando já há algum tempo. Eu fui gravar e cliquei em alguma coisa, estava já carregado isso aqui. Ele começou esse replay. Agora eu perdi o painel, eu vou tentar achar o painel para ver se eu acelero ou se eu não acelero do replay de mercado. Eu já volto. É óbvio, eu estava em outro monitor embaixo de uma página que eu estou aberto aqui vendo o Globo News, né? Estava lá do outro lado. Tá aqui, ó. Então eu vou acelerar um pouquinho. Qual é aqui o importante, né? Alguém tem que fazer papel de impulso, alguém tem que fazer papel de correção. Por enquanto esse cara tá querendo ser gente grande, fazer papel de impulso. Ele parou na retração, né? Então, impulsos seguram na retração e na retração de fundo, tá? Impulsos para cima com força de alta não tem resistência no ponto de pivô. Para baixo, impulsos de baixa, né, costumam segurar na retração. Impulsos de baixa, portanto, né, costumam segurar na retração ou no nível de reteste de topo, e eles não têm suporte no ponto de pivô, no A, B, B, C, C, D. No ponto B não tem suporte para baixo, impulso de baixo. No ponto B não tem resistência para cima, ele deixa passar. Então, se você quiser ver passar no Fibo modo contexto, ele não deveria estar segurando o preço aí nessa região, ó. Resistência de topo, o próprio topo, ele não devia estar oferecendo resistência para o preço passar, e o preço já está voltando, tá? O preço já está voltando e já vai me estopar, não é verdade? Eu entrei na máxima desse candle, está aqui na mínima, tem. Só que impulsos seguram, não deveriam segurar aqui, mas deveriam segurar aqui, ó, no reteste de fundo. Então é uma segunda propriedade do impulso. Ele oferece suporte na retração e na retração de reteste de fundo. Não oferece resistência na retração de reteste de topo ou no próprio topo. Então é na retração reteste de fundo, o topo e a retração de topo. Eu não falei mais retração no topo. No fundo, na retração de onda 2 e no reteste de fundo. E no topo, na retração de resistência do topo. Então é o topo e na resistência do topo.
Essa é uma propriedade de impulso. E a propriedade da correção? A propriedade da correção é ao contrário. Se isso for uma correção, esse é um impulso. Esse sendo o impulso, ele deveria oferecer resistência na subida para o movimento contra a tendência e não deveria oferecer suporte para o preço na retração de fundo. Ele deve deixar passar A, B, B, C, C, D. Então, se você quiser entrar vendido contra a minha visão aí agora, você poderia dizer, se ele chegar e fizer um zigue-zague baixista aqui e vier rompendo, eu vou entrar vendido, eu vou desistir dessa compra. Tá? Eu vou desistir dessa compra. Se ele fizer um zigue-zague aqui rompendo, ou vier romper, e antes de romper esse fundo fizer um zigue-zague, eu vou pegar esse pontinho B de fractal menor e ir abaixo. Então, esses padrões são fractais, um sai de dentro do outro. Aquele caráter de iteração que a gente estava falando, não é uma soma aditiva. Não é esse vai fazer parar aqui exatamente na mínima, botar. Ele cria um segmento redutor, porque fractal é entropia e expansão. Entropia e expansão. Fractal colapsa e expande de novo. A espiral, né, é um fractal. Veja como ela expande, 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 expande. Mas, na verdade, né, a redução é para cá, para cá. Então, o Nautilus é um exemplo claro, aquela concha de fractal, que você vai olhando para dentro, ele vai reduzindo e ficando cada vez mais apertado. Só que quem está lá dentro, que é o molusco, ele vai olhando para fora, o mundo dele vai expandindo. Então, depende da perspectiva, você está vendo o mercado fazendo retração, correção ou expansão. Esse é o caráter difícil dos fractais. Não é uma soma aditiva simples, ele é um caráter de iteração. Um sai de dentro do outro. O miolo comprime e expande. Então, o mercado não é fácil por causa disso, porque ele é um conjunto dessas regrinhas malucas aí. Poxa, ele está na retração de fundo aí. Eu gostaria de ver isso aí, fazer um zigue-zague de fractal menor antes de eu tentar entrar vendido num suporte. Como é que eu vou saber se ele vai passar o suporte? Eu ainda não sei, sabe? Porque ele acabou de fazer 618 com 786 e está parando. Ele está ameaçando fazer um Gartley. Então, é a hora de a gente esperar, ver o que é isso. Se é uma retração de onda 2, se é uma onda 2 pequenininha, se o mercado vai dar a chance de a gente entrar no zigue-zague aí dentro, se o mercado vai fazer a reversão com a gente, se o mercado agora vai enrolar um pouco aí, romper e ainda tentar fazer mais um pedaço nesse momento, um pedaço 618 com 786, se ele virar aqui, que pode ser que pare na 127.20 por causa da combinação de B e D aqui, pode ser que ponto B esteja aqui, pode ser que eu esteja enganado. Então entrar num trade já avançado não é fácil. Ele faz padrão de reversão ao mesmo tempo que ele está tentando dar continuidade. Os padrões de reversão são exatamente o conflito entre fractais. O impulsivo, né, que está esticado, e o corretivo, que pode levar para uma reversão de correção muito grande. Então, o fractal pequeno faz onda 3. Eu, na situação real de mercado, não estaria aqui botando ordem por cima e por baixo. Eu simplesmente tradearia a perna de tendência da onda 3 aqui, o primeiro pullback dela. Mas como eu estou no simulado, eu estou vendo, tentando mostrar aqui para você, que não tem brincadeira aqui, se ele perder esse ponto D ou perder esse ponto B ou D e você ficar comprado com o mercado indo embora. Não segurou a terminal de queda não segurou no reteste de fundo, tá? Que é onde formalia o Gartley. Ele está querendo passar, certo? A correção, né, não segurou no suporte dela. Segurou na resistência de topo. Ele testou por baixo, fez um pivô de baixo e está indo em direção à tendência. Ela não segurou aqui, ela segurou aqui na 786. Pode olhar, ele retestou por baixo a 786. Né? Então, veja como ele oferece resistência na região de interna de topo. Então, isso aí é o que forma ponto C de A, B, C, D. O quê? XABCD, XABCD, sendo XA uma correção. É importante a gente classificar impulso e correção por causa disso.
tá? Olha para onde foi. Padrão Crab. Então, se você entra aqui, você põe o alvo aqui na dúvida e não no expansível, que eu falei, 127,20. XA é uma correção. Eu resolvi medir, vi, entrei e ainda fiz um trade no gráfico de 1 minuto de 170 pontos. É uma pontuação grande para grafiquinho enrolado desse jeito. Tá? E como é que a gente pode fazer isso aí? Do jeito que eu fiz, né? Você fala assim, eu vou colocar na preguiça no Fibo no modo contexto, né? Eu não sei se isso aqui é um repique, uma onda 1, ele não deve segurar aqui, tá. Então se ele fizer um zigue-zague, segurar aqui, eu vou, porque aí eu sei que ele vai romper ponto B, isso aqui é 618, é mais ou menos na região da 786. Deixa eu botar um alvinho aqui. A região da 786, eu falei no outro vídeo, do Gartley é a expansão 127.20 de BC. Então, expansão 127.20 de BC com mercado consolidado, assim é o seu alvo de trade caso você entre num pivô de baixo pequenininho de 1 minuto, que fez topo duplo, zigue-zague para baixo. Só que aí, vou te ser sincero, né? Com o tempo, você não vai querer traçar tantos fibos assim. Você vai olhar e vai falar assim, resistência de topo, e põe uma linha você mesmo. Resistência de topo de quem? Desse impulso de baixa ou desse repique de alta, porque ele não tem suporte aqui, mas aqui ele tem resistência. Então é mais ou menos aqui, é o que você vai falar para você, você não vai precisar ficar sendo preciso, mesmo que você erre. Um centímetro não vai fazer diferença. Ó, eu pus no olho, eu acertei. Tá? Resistência de topo. E aí você fala assim, deixa eu ver uma coisa aqui, a distância aqui, que eu pus aqui, assim, você faz assim. Esse aqui. Então tá mais ou menos aqui assim, ó, o suporte de fundo, tá? Suporte de fundo. Então você está monitorando sem fazer trade. Agora, se você for fazer trade, você tem que botar a saída perfeita, tá? Então vai passar o fundo, então é no máximo aqui, ó, a minha saída de trade, porque aqui tem suporte. É no máximo aí, tá? E o mercado continua decidindo quem é o impulso. Esse é um impulso, esse é um impulso, isso é uma correção, isso é um novo impulso, isso vai sofrer com essa retração e arrebentar para baixo. O mercado está enrolado num comportamento retrativo aí dentro, numa zona de fundo, que a gente não sabe se vai dar continuidade ou não. Tá? Então essa é a briga entre fractais. Um tentando fazer um da 2 no suporte de ponto D, já dentro da tendência de baixo, você fala, que louco, hein? E o outro tentando, então um está sofrendo pressão compradora e o outro pressão vendedora, exatamente nos pontos de pressure point de venda que deviam apresentar esse comportamento. Agora vamos ver esse. A gente volta. Então, se eu achar que aqui é um suporte, agora é a hora aí, ó. Independente de estar meio indo direto, agora é a hora de entrar no que forma um mini onda trade fractal pequeno aí, ó, tá? Parou de novo naquela retração aqui, como esse parou aqui. Tá, parou de novo na retração, como esse parou aqui. Só que se você entrar aqui agora, você vai ter que botar o stop abaixo do cluster, porque ele pode vir testar fundo aqui agora, tá? Então, entrou antecipado, saiba que ele pode vir fazer uma correção ABC. XA, B, C, D. Percebe que a gente não enxerga harmônico nenhum no gráfico da direita. Que desgraça, esse aqui ponto B, no ponto D ele fez só isso, passou, mas tem uma plantação aí dentro. Beleza? Então esse é o problema. A gente vicia nisso. Então, o simulador é bom porque você pode testar com uma ordem, né? Ver se o trade evolui, se você consegue recuperar suas perdas e etc. Né? Quero só ver se ele estiver fechando, se isso for um impulso, ou isso, se zigue-zague baixista for um impulso, e ele estiver fechando um Gartley contra o topo e vier me estopar de novo. Não é verdade? Um XABCD contra o topo e vem dando a venda, perdendo esse ponto, ou fazendo um zigue-zague de baixa aqui, eu entrando, tendo que virar a mão. E aí você vai vendo o que é interagir com o mercado em gráfico de 1 minuto, né? Fazer super trading, over trading, né? Tentando pegar uma reversão aí no fundo, né? É bom para a gente ver que, assim, no mundo real a gente tem que dar um pouquinho de espaço para o mercado
evoluir, mesmo que a gente corra o risco de pegar um trade mais atrasado, aumentando o stop, porque o que quebra a conta, né, pela minha experiência de 10 anos como day trader, não são stops grandes, são losing streaks, é uma sequência de stops um atrás do outro, que você acha que é um negócio, o mercado ameaça desconfigurar, quando você entra para o lado ao contrário, o mercado configura o negócio anterior, e no negócio anterior, quando você vai pegar já é tarde demais, o mercado também desconfigura. Isso se chama entrar no meio da consolidação e ficar treinando para cima e para baixo em sinais que não evoluem, e isso provoca uma losing streak, uma sequência de perdedores, tá? Isso é o que quebra a conta. Então, dar um pouquinho de espaço para o mercado e tradar com stops um pouquinho maiores é, de certa forma, assumir um certo risco que, por maior que seja, ele é muito mais barato do que uma sequência de stops, você sabe. Mercados futuros custam muito caro, né? Então eu vou parar um pouquinho aí também. Ou não vou parar, se você tiver paciência, mas esse vídeo vai virar uma série da Netflix, hein? Eu vou parar um pouquinho aí. O sinal que eu estou recebendo é péssimo. Ele fechou um Gartley contra o topo, uma 70.7 com 886, então é retração harmônica de correção, tá? Ou eu estopo agora, eu não vou desistir desse trade, ou eu estopo virando a mão aí, tá? Se ele fizer uma BBC para baixo aí dentro e rasgar para baixo, tá? Agora vamos ver como é que ele ataca. Ó, da XA, que é a última de queda, do todo o zigue-zague de queda, ele fechou um 70.7 com a região da 84, 88, 70.7 com 886, que é um padrão Gartley com ponto B muito alto, tá? Que interrompe o ABCD. Se você for medir o ABCD, ele é um ABCD 78. Agora, se você for pegar no tique, no detalhe, ele é um ABCD 100. Aqui, ó, impulso, correção, impulso. Ele é um ABCD 100. Então tem o ABCD 100 aí dentro. O mercado virando para baixo de novo, tá? Virando para baixo de novo aí, ó. Tá? E eu tô lá, ó. Eu tô com a marcação de resistência de topo e de fundo, tô vendo a consolidação e tô treinando para cima, treinando para baixo. O que pode acontecer agora aí? Ele fechar um A, B, C running aqui não vem me estopar. Se ele fechar na 127.20, ele não vem me estopar. Mas já está baixo demais para quem quer fazer alta, concorda? Então, se ele for me estopar, que ele faça o favor de fazer assim, subir e vir em pivô de baixo e não vir direto, porque senão, ó, vou ter que estopar. Vou ter que estopar esse trade, tá? No suporte, eu entrei no rompimento de um ponto B que não oferece resistência, ele devia oferecer suporte no ponto C, AB, BC, nas retrações de fundo. Aqui, ó, ele deveria oferecer suporte onde eu vou botar isso aí, ó. Ele deveria oferecer suporte aqui, ó. Então, não tem por que eu ficar comprado se ele perder essa região aí. Eu tenho que estopar, tá? Então, aqui, se você achou que isso aqui era um impulso, ele segurou na externa, mas ele pode ser que não segure na interna. Vamos ver aqui, ó. Então, ele está abordando a região aí. Vamos ver o que ele vai querer fazer. Sentiu? Está montando um contrativo, né? Já deu para ver que está montando um padrão de contração. Aqui ainda está muito aberto, ele deve montar outro aqui, ó. Tá? Então está montando uma contração. O mercado está brigando, girando na região de ponto D, que é região de briga, cara, região de absorção na compra aí, tá? Na queda, tá? E vamos que vamos, né? Ai, que coisa difícil, hein? Que coisa difícil. Só que tem o seguinte. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos olhar o gráfico de 5 minutos aqui e ver como é que tá esse candle de queda aí. Mas não tá bonitão também, né? Ainda não criou aquele fluxo de queda, não sei se aqui, né? Não é verdade? Por enquanto, né? Tá cada vez preso nas resistências topo fundo de ABBC cada vez menores. Mas agora, amigos da Rede Globo, ele vai ter que decidir aí, senão esse vídeo vai virar um capítulo inteiro de uma série interminável da Netflix. Pelo amor de Deus, cara, decide aí, por favor. Rompe para cima ou para baixo, né?
Tem jeito? Não, não tem jeito. Oh, meu pai do céu. Vamos ver. Eu entrei aqui, ó. Meu stop tá aqui, tá? Então, como é que eu faço aí? Deixa eu ver. Então, aí, pessoal, é entrar vendido aí, tá? Se romper aí abaixo aqui, ó, é entrar vendido por aqui, ó, tá? Aí não tem muita escolha, tá? É entrar vendido aqui, ó. Me estopou e eu tô vendido? Comprado? Não. Vendido, cara. Vendido. Vendido. Isso. Ah, olha o Slipped. Cadê? Cadê minha venda aí? Vende a mercado, cara. Eita, simulador lento dos infernos. E agora o que ele vai fazer? Vamos ver aqui. Já devia estar saído do trade e zerar. Ah, meu pai do céu. Certo? Expandiu já, ó. Pronto. Expandiu. Peguei um ponto B, ó. A BBC. Estopei e virei a mão. Tá? Estopei e virei a mão. No mundo ideal, eu vou ser honesto com você. Eu não estaria pegando essa reversão. Eu estaria ou fazendo esse trade agora, que fez essa expansão 127,20 para baixo aí, ó, do maior, então é um M Butterfly, do menor, uma expansão 618. Só que o simulador foi lento, por isso que eu te digo, não dá para usar a ordem oco não, tá? Você tem que meter, você tem que botar a ordem e já botar a sua saída aí. Então vamos tirar tudo aí, porque agora, né, já que ele expandiu, já que ele está tentando dar continuidade, mas parou na expansão 127,20, é agora então que ele pode ter completado a terminal dele, né? Como que ele pode ter completado a terminal? Como é que pode isso? Ah, sim. Tá? Ah, sim. E se eu tivesse tradando de verdade, eu estaria dando tempo, só que é gráfico de 1 minuto, eu estaria dando tempo para ver se ele monta uma estrutura por dentro, zigue-zague altista. Mas tá aí a brincadeira, né? Vê como o mercado brigou para decidir se isso aqui era impulso, se isso aqui era um impulso. Isso aqui fez papel de impulso, tá? E aí ele fez assim, chegou no fundo, fez a correção aqui, depois ó, não fez novo topo e veio abaixo. Então ele ficou por baixo de zonas de retração. 618 aqui, por exemplo, que está ao contrário, eu estou pondo o fibro para o alvo, né? Ele ficou por baixo de zonas de fibo de contexto, que você consegue ver, ó. Fechado na linha do ponto C. Então, se é ponto C, eu vendo ponto B, pivô de baixa, ABBCCD. E isso, né? E isso é um ABC corretivo, porque desse impulso de baixa ficou na zona da 70,7, a última zona da retração, tá? Então ele fez 50 com 70,7, é um padrão Gartley corretivo, aquelas correlações diretas. 50 com 77, 68 com 786, 70,7 com 886, 382 com 618, 25 com 50, são todos padrões Gartley, tá? Então eu estou classificando impulso e correção, só que eu estou fibando. Hoje eu não fibo mais, eu olho, ai, ai meu pai do céu, 70,7 com 886, agora vai voltar. Ai meu pai do céu, vai continuar. Ai meu pai do céu, vai. Eu estou sempre assim, ai meu pai, vai decide aí logo. E eu estou com o gráfico grande aqui do lado que demora para fechar um quer, demora para formar, demora para caramba, cara, tá? Mas tá aí, ó, querendo ir embora num padrão de. Querendo ir embora num padrão de expansão. Porém, existe um padrão que se chama Butterfly, que é 786 com 127,20, a origem dele, né? Que também tem outras variações, como 886 com 113, 70,7 com 141, são todos padrões Butterfly que identificam dificuldade do preço de expandir. Então, normalmente, eles formam terminais. Quando você está tradando para cima onda 3, que em vez de ele ir para o expansivo, ele bate a 127,20, ele consolida
e reverte. Então 127,20 a gente costuma dizer que é a expansão que consolida ou reverte a ação do preço contra a sua visão de expansão. Tá? Ele bateu 886 com 113. Isso aí significa que o mercado está com um pouquinho de dificuldade de passar esse ponto, tá? De passar esse ponto. Como a gente está num ponto D de um bate, eu agora esqueci se era um bate, eu esqueci aqui, ó. Deixa eu ver o que é. De uma 618 com 786, de uma não era esse o padrão harmônico que a gente estava vendo. A gente estava vendo era esse sim. A gente estava vendo esse fibo no modo contexto aqui, que isso é uma região de ponto D. 618 com 786, ele está ameaçando continuar, perdeu, está ameaçando continuar. Ele vai tentar ir para 127,20, né? Isso não tem a dúvida. Ele vai tentar ir para 127,20, alcançando no mínimo o ABCD. No mínimo o ABCD. Provavelmente, como isso é topo, é o ABCD 1618, tá? Então eu vou esperar romper aí e fazer um pullback, tá? Rompeu. Eu devia ter ficado nesse trade, tá? Aí perdeu, mas na região de suporte de um Gartley aí dá medo disso aí, tá? Então vamos ver. XA, B, ou B, C, D, e ele indo embora, tá? Então ponto B, 786,886, ele sentiu a região da 113, indo para o expansível de baixa, ou muito mais, né? Porque se for um zigue-zague de baixa, essa é a perna CD de baixa, 1, 2, 3, 4, 5, né? Só que eu estou tradando fora do trade location. Você entende o que eu estou falando? Se eu quisesse pegar essa perna de baixa que está chegando aqui agora, está desenhada aqui, eu tinha que tradar um rompimento de... Eu tinha que tradar a resistência de ponto C vendido. Eu tinha que tradar a resistência de ponto C. A, B, C, retração, eu tinha que vender ponto B. Pivô de baixa na resistência do FIBO em modo contexto, ou na resistência do contexto do mercado, do FIBO topo fundo. Eu tinha que estar vendido, eu não tinha que estar entrando vendido aí agora. Nem entrando comprado, ou seja, é falta do que fazer mesmo, né? Vamos falar sério. Então, tradear em zona de ponto D, continuar vendendo em zona de ponto D, é tudo que a gente não devia fazer. Ih, esse simulador aí não tá com nada, hein, mano? Tá pulando as ordens, parece aquela corretora famosa que a gente conhece aí, né? Oh, meu pai do céu. Bom, o que a gente pode fazer aqui, né? Tem uma última de baixo, um último zigue-zague de baixo. Isso aqui tá na resistência do topo, né? Ah, maluco. Vamos nessa, porque isso aqui pode expandir essa última perna de baixa numa correção ABC até um 788. Então eu vou fazer assim. Botar antes da resistência total. Eu devia estar botando aqui, tá? Na resistência de baixo. Mas não vai pagar o meu negativo, né? Se chegar ali a gente zera no dedo, tá? Então, muito bem. Como é que vai ser? Dá para acelerar isso aqui para não virar uma série de 10 anos da Netflix? Suits, já está há 25 anos no ar, os caras já estão um fóssil lá e continua sendo novidade. Vamos, acelerei aí. Replay de mercado na velocidade CREO número 5. Vamos ver se isso aqui anda, né? Senão vai passar de 1 hora esse vídeo e eu queria encerrar ele agora, tá? Para te mostrar como é que impulso, correção, segura o preço na retração e na resistência interna de topo, tá? Segura, o bagulho segura, tá? Então é melhor você olhar para estruturas um pouco grandes para você entender. Isso aqui não é compra mais, né? Isso aqui é para você vender um zigue-zague de baixo que corrigiu, vende zigue-zague de baixo, correção, vende ponto B, vende pivô de baixa de saída, porque a onda é estendida, tá? Beleza? Isso aí vai passar ou não? Já tô positivo aí, né? Ah, foi só falar que ele volta contra. É impressionante.
Vamos botar essa resistência de topo aí. Vamos botar a resistência do topo. Ele tá na 786 do topo, tá? Tá devolvendo meu trade contra mim aí. Vai passar ou não, filho? Ui, 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 ui. Vamos, 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 vamos. Acaba esse vídeo aí que os caras não tem tempo de vida pra perder com você não, cara. Vamos. Ah, nossa senhora, vai devolver tudo. Passa essa 786 aí, filho. Vai. Não é verdade? Então eu peguei uma onda 1-2 aqui dentro. Você viu, o fraco tava pequenininho, ele fez duas, hein? Desgraça. E agora então, hein? Ai, meu pai do céu. Puta. Imagina, no trade da vida real você já tinha ido almoçar, já tinha voltado, já tinha ido tomar café e a desgraça ainda tava aí, ó, tentando romper. Vai, resistência de topo aí, filho. Pode cutucar aí que eu deixo. E o simulador, não encerra essa porcaria aí não? Pessoal, bom feriado, um abraço, espero que tenham curtido. Identificar a BBC pelo comportamento do preço na resistência, no suporte e resistência. Quem é correção não deixa o preço passar para o lado ao contrário. Tá, então terminais de queda. Não deveriam deixar o preço furar topo. Ele deveria parar na retração no coisa. Então, quando a gente está falando que isso aqui deixou, a gente fala assim, mas isso é a última de alta e o último zigue-zague de baixa, perdão. Ah, entendi. Então eu preciso de uma BBC. Olha onde ele faz e olha onde ele volta. Não é toda hora que aparece Harmonics, mas no ponto C a gente não trada comprado, no ponto D a gente não trada vendido. Tá bom? Um abraço, espero que tenham curtido. Classificar a B e BC pelo comportamento do preço, sentindo suporte e resistência no lado certo e no lado errado. A B de alta, o ponto B é um ponto de pivô. Ele deixa passar, com alguma resistência. A B de baixa, o ponto B é um ponto de pivô de baixa. Ele deixa passar, o suporte de fundo é aquela retração de fundo. Tá? A B de alta, ele segura o preço. Ele segura o preço aqui, ó. Ele fez resistência aqui para expandir esse XABCD pequenininho aqui. Na volta, ele impulsiona exatamente essa resistência que segurou ele aí. E agora está fazendo aí, ó, uma subida. Indo muito longe. Pegou a resistência aí, ó, tá? Pegou a resistência aí, tá? Que é um tipo de ABC que o mercado faz. Pode estar construindo um impulso de alta. Então tem suportes aqui e suporte aqui. Mas fica para depois, porque o vídeo ficou muito grande. Um abraço. Mas isso aqui é uma situação local do preço, só para te mostrar como o comportamento harmônico, as medidas, são, como eu falei, são mais importantes. As medidas como cerca, monitoramento, enquadramento, frame do preço, para você classificar o que é impulso e correção, para você poder pegar um pivô de alta, pegou um pivô de baixa, do que o cara chegar para você e falar, isso não é um Gartley porque não é 618 com 786. Você fala, tá bom, então não vamos chamar de Gartley. Chama de M. M50 com 70.7, M382 com 618, não chama de Gartley. Chama de comportamento Gartley, chama de comportamento corretivo, chama de comportamento estendido, chama de comportamento expansivo, não chama de butterfly nem de crab, tá? Um abraço, até mais.